Obrigado, Soraya. Bom, André, eu já fui apresentado, então gostaria de pedir para que você se apresente para quem está nos assistindo. Obrigada, Gil. Obrigada, Soraya, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo esse assunto que eu adoro, que é o varejo, o futuro do varejo, o que vai acontecer nos próximos anos. Acho que a gente está no momento, como você falou, completando um ano de pandemia, aprendemos muito nesse primeiro ano, erramos muito também. Acho que daqui para frente a gente consegue ter um roadmap um pouco mais claro a partir do que a gente vai conversar. Bom, eu sou fundadora e CEO da Oxygen, que é uma plataforma de conteúdo em inovação, e a gente olha para tendências, olha para o futuro e tenta identificar aí padrões no mercado para poder entregar para os clientes e para as pessoas uma certa ideia do que vem pela frente para que a gente possa se preparar e tomar melhores decisões. Esse é o papel da Oxygen, é o papel do nosso trabalho de tendências, que é realmente ajudar as pessoas a entenderem para onde o mundo está indo e que possam tomar decisões mais embasadas. Perfeito, perfeito. Obrigado, André. Eu acho que a gente pode começar. Enfim, tem muita coisa para a gente falar aqui hoje, nos próximos 40, 45 minutos. Posso começar te fazendo uma pergunta? Pode. Estou curiosa, porque eu sei que vocês fazem uns relatórios muito profundos sobre o mercado. Acho que poucas empresas se dedicam a ouvir tanto as dores do consumidor. E, bom, nesse ano de pandemia, talvez o varejo tenha sido uma das áreas mais impactadas, né, pelos efeitos aí da pandemia, sucessivos lockdowns no mundo inteiro. Estamos, de novo, ainda, né, nesse abre e fecha de comércio. E a gente sabe que isso foi um desafio enorme, tanto para varejistas, que precisaram, de repente, se digitalizar, quando ainda não tinham feito isso antes, e para os consumidores que precisaram se acostumar a usar novas formas de pagamento, novas formas de compra, né? E especialmente no Brasil eu sei que isso teve um peso grande, porque a gente tinha aqui uma camada bem importante de pessoas que ainda não tinham sido apresentadas ao maravilhoso mundo digital, né? Então, queria que você falasse um pouco dessa pesquisa recente que vocês têm de 2020 e que vocês olharam aí com uma lupa, né, o comportamento do mercado brasileiro. Conta um pouco para a gente sobre isso. Perfeito. Obrigado, André. Antes até de falar dessa pesquisa que a gente acabou de publicar aqui no Brasil, queria também deixar o recado para quem estiver assistindo, vocês vão poder, através de um QR Code, poder ter acesso ao download dessa pesquisa também, então já fica o recado relacionado a essa pesquisa. Até antes de falar dessa, André, vou te pedir licença para voltar um pouco em uma pesquisa de 2018 que a gente fez. Perfeito. Porque elas estão muito relacionadas, né, e eu vou te contar por quê. Em 2018, a gente fez uma pesquisa no mesmo formato, né, e a gente, inclusive, apresentou ela em alguns fóruns aqui no Brasil, e os 3 principais insights dessa pesquisa foram que um grupo de consumidores, isso é importante, que já eram vistos como definidores de tendências, trendsetters, eles já buscavam 3 coisas quando interagiam com varejistas, que era contexto, conveniência e controle, né? Então, contexto é muito no sentido de eu quero personalização, eu quero ter mais identidade com a marca, né? Eu quero, inclusive, a gente viu nesse estudo de 2018 que esses trendsetters eram muito mais fiéis às marcas por causa dessa questão do contexto. Controle é muito no sentido de eu quero comprar como eu quiser, né? Eu quero pagar da forma que eu prefiro, né? Eu não quero ter que me adaptar ou sacar dinheiro ou qualquer coisa nesse sentido. E até receber, provavelmente, como eu quiser, né? Retirar na loja, receber. Totalmente. E aí entra no terceiro ponto, que é a conveniência também, né? Eu quero poder comprar online e, se eu não gostar, eu não quero, de repente, eu quero ir na loja, eu quero devolver na loja, né? Eu quero poder receber no dia seguinte, comprar quando eu quiser. Então, essas 3 palavras estavam muito presentes nesse grupo, que era mais ou menos 34% dos consumidores que a gente entrevistou. Quando a gente vai para 2020, nesse mundo doido que a gente está vivendo, o que aconteceu? A grande diferença a gente vê as mesmas coisas, mas o fato de ter acontecido a pandemia e os lockdowns fizeram com que não é mais só aquele grupo dos definidores de tendência, que eram 34%. Agora democratizou. Não sei nem se democratizou é a melhor palavra, porque lockdown não é tão democrático, né? Mas assim, todos virou mainstream, né? Virou mainstream, né? E todo mundo precisou entrar. Todos os consumidores, mesmo os que eram até resistentes à mudança, entraram na mesma, né? Então,
falando agora da pesquisa de 2020, os principais pilares dela eu trouxe aqui para a gente falar, né? Então, algo que chamou muito a atenção é que o perfil dos brasileiros ele se destaca muito de outros consumidores globais, porque a gente falou com consumidores em praticamente todos os continentes. E o que o brasileiro tem em comum, que eu acho que também é interessante para quem está ouvindo a gente? Ele é muito mais exigente, né? E muitos dos indicadores, enquanto 40% de shoppers globais eles tolerariam talvez uma experiência não tão boa, dariam outra chance, os brasileiros esse número vai para 90%. Né? E o que seria uma experiência ruim? Estou aqui pensando, Gil, é uma interface ruim, um UX meio precário, ou é uma entrega que demora, uma falta de comunicação? O que seriam esses exemplos de experiências ruins? Acho que você já citou alguns, né? Então, por exemplo, muitas vezes não conseguir se comunicar com a marca, né? Você vai fazer uma compra online e ter um pagamento recusado e sem saber o que fazer, né? Por que meu pagamento foi recusado se eu sou um bom shopper, né? Isso, quando a gente conversa com os nossos clientes, é uma das maiores frustrações que tem. Por que eu estou sendo recusado, sendo que eu quero comprar, né? Então esse talvez seja um grande vilão assim, né, dessas compras online. Por outro lado, os brasileiros também são mais leais, isso é bacana. São muito exigentes, né? Toleram menos uma experiência ruim, mas mais de 70% dos brasileiros disseram que eu quero continuar comprando nas marcas que eu comecei a comprar durante a pandemia, né? Comprei, recebi, paguei, deu tudo certo, funcionou, então vou continuar comprando lá. E a questão dos produtores locais, dos varejistas de bairro, isso também os brasileiros se destacam, né? Então esse é um primeiro pilar que a gente pode explorar bastante. O segundo, e que inclusive a gente vai abordar na segunda parte da tarde de hoje, qual que é o novo papel das lojas versus o aplicativo versus o site, que papel que cada canal passa a ter, né? Então, isso quando a gente fala de, como eu disse, comprar no app, devolver em loja, né? Ou chegar numa loja e não ter um produto e poder comprar e receber. Mesmo assim, né? E aí os últimos dois pilares tem muito a ver com isso que você citou no início. O Brasil é um país que experimentou, em 2020, uma grande bancarização, né? A gente sempre teve esse desafio de muitas pessoas não terem cartão de crédito, não terem acesso a banco, mas de março a outubro, quase 10 milhões de brasileiros passaram a interagir, né, com bancos e passaram a ter cartão de crédito. Se a gente pensar no auxílio emergencial, muito foi através de um cartão de débito online, né? Então, o que isso impacta para os varejistas? Como estar preparado para receber esses clientes que nunca compraram online, né? Então, isso foi bastante citado na pesquisa. E, por último, uma grande exigência que essa conveniência continue, né? Ninguém quer mais voltar atrás, né? Então, eu quero continuar depois da pandemia tendo essa excelente experiência online e tendo muita flexibilidade, né? Então, esses são os pilares dessa pesquisa de 2020. Eu acho bacana isso que você está trazendo, porque a gente fala que tem uma máxima, né, que fala que a pandemia, na verdade, não criou nada. Ela apenas acelerou tendências, né? E se antes da pandemia a gente falava muito, especialmente no mundo corporativo, sobre transformação digital, a gente acabou vivendo isso na prática, né? Foi uma transformação digital quase que imposta pela pandemia. Quem não tinha essa... Eu acho que a gente consegue ver hoje no cenário, não só no cenário brasileiro, como no cenário mundial, né, global, as marcas que estão vencendo a pandemia, né, a crise provocada pela pandemia, são as marcas que já tinham um mindset digital antes, né? Então, hoje a gente vê muito isso. Quem está realmente bem, crescendo, conseguindo entregar, são as marcas que já tinham adotado o mindset digital há mais tempo, né? Acho que você citou um exemplo ótimo hoje, quando você começou a falar sobre a Magalu. É uma marca que já está investindo nisso há quanto tempo? Né? Muito tempo. Então, acho que o resultado nunca é muito imediato. Você tem que ter um mindset digital mesmo. E como a gente falou, as pesquisas já vinham mostrando isso, né? Então, assim, esses varejistas que estavam atentos, e a gente pode falar depois também, acho que talvez esteja tudo ligado àquele processo de uberização que a gente viu no início. Sim, né? Sim. Os varejistas que estavam atentos, no geral, são os que conseguiram se adaptar mais rápido, porque, como você colocou muito bem, a gente viu pouca coisa nova nessa pesquisa, mas a gente viu
uma aceleração muito grande. Uma revolução rápida, né? Uma coisa que me chama muito a atenção, Gil, nesse momento, é porque o brasileiro, tradicionalmente, né, historicamente falando, ele tinha uma desconfiança muito grande de comprar online, né? Eu lembro de ter trabalhado no passado com outras marcas de varejo e vi uma resistência, uma barreira de entrada, o medo de colocar os dados do cartão online, de usar, né, outras ferramentas. A gente não tinha tantas ferramentas assim. E hoje a gente tem N formas de comprar. Eu me lembro de uns 3 anos atrás, quando a Domino's americana inventou 11 maneiras de você pedir uma pizza, né? Então, você tinha jeitos, inúmeras formas de comprar alguma coisa, e hoje isso está chegando aqui. Está chegando ao mainstream mesmo. A gente pode comprar de N formas. Fala um pouquinho para a gente como vocês conseguiram, ou como vocês veem, se isso realmente diminuiu, se o brasileiro agora está um pouco mais confiante, que ferramentas são mais usadas, o lojista, por sua vez, também tem o medo da fraude. Então, como que funciona como é que a gente está nesse quesito segurança? Perfeito. E nesse ponto, André, assim, existe um motivo também para que o brasileiro tenha esse receio, né? O Brasil tem um ranking um pouco ingrato, que são dos países que mais possuem fraude online, e o Brasil, infelizmente, está no top 5 desse ranking, que é um ranking que não dá muito orgulho, né? Mas isso faz com que todos no ecossistema, de certa forma, enderecem isso, né? Vou citar alguns exemplos. Muitos bancos começaram a disponibilizar aquele cartão virtual digital para uma compra só. Que né? Você gera só para fazer uma compra, sim, né? E você já tem muitos brasileiros que passaram a se sentir mais confortáveis com isso, né? Um outro aspecto que a gente tem visto são novas formas de se autenticar, de fazer uma transação mais segura. E eu posso citar, por exemplo, se você compra com uma wallet do seu celular, seja um Apple Pay ou Google Pay, o shopper tem mais segurança de fazer uma compra, né? Porque já está na vida dele, aquela wallet, né? Já é parte, o celular é uma extensão dele. Então, a gente tem visto esses métodos, como Apple Pay, Google Pay, e também métodos como... Agora a gente está acabando de ver o Pix, que de certa forma é seguro, né? Tem se mostrado como uma ferramenta segura. Claro que não é 100%, mas assim, a gente tem visto que no geral tem sido seguro, traz aquela autenticação, né? Você se autentica dentro do app do seu banco. A gente tem visto o brasileiro se sentir mais confortável, né? Então, você vê o brasileiro aderindo de vez a isso. Sim. E no mundo de pagamentos que a gente atua também, você vê as bandeiras, Visa, Mastercard, entre outras, criando formas também para que os varejistas possam fazer uma venda com uma autenticação adicional, né? Ou seja, você está fazendo uma compra e de repente você recebe um push para se autenticar, colocar a sua digital, né? E as bandeiras têm feito isso, lançaram esse protocolo. A Adyen adotou isso para oferecer para os varejistas, porque aí você consegue oferecer uma venda segura, porque ela tem mais um fator de autenticação, uma autenticação em 2 fatores, com uma experiência boa, né? Porque a gente sempre teve ferramentas de autenticar, mas a experiência era ruim. E como a gente falou aqui no começo, o brasileiro é exigente com a experiência, né? Então, agora que através dessa ferramenta que chama 3DS2, sem entrar no Technicase, mas é possível você se autenticar com segurança e com boa experiência, né? Então, todas essas coisas que a gente citou aqui visam mitigar, né, e deixar o brasileiro mais confortável para comprar online. E é interessante porque a Adyen tem uma peculiaridade que vocês funcionam tanto no online quanto no offline também, né? Então, assim, como é essa questão da experiência de compra no offline? Eu tenho usado como pessoa física também muito o Pix em compras offline. Né? Você chegar em lugares... Está começando ainda, então não são todos os varejistas, claro, mas já tem supermercados, já tem lojas de materiais de construção que já tem o QR Code no caixa, você já chega ali com o seu... Me senti na China, porque eu fui à China 2, 3 anos atrás, a última vez, logo antes da pandemia, e a gente via essa experiência de comprar com reconhecimento facial e de um jeito super sem fricção, né, nenhuma. E eu acho que isso veio muito rápido para cá, e o Pix foi uma maneira de acelerar isso também, né? Totalmente. E é um caminho sem volta, assim, né? Depois, uma vez que os shoppers se acostumaram com isso, não tem por que voltar, né? Não tem por que voltar a fazer uma compra com fricção, né? Em que você tem que investir mais tempo.
O que a gente tem visto do Pix é o crescimento muito rápido, né? Ele já roubou um espaço muito grande das transações bancárias, né, das transferências bancárias. De TED, DOC. Então, como esperado, isso tem sido matador, assim, porque muitas pessoas estavam cansadas de pagar, né, pagar uma taxa de TED, essas coisas. E a conveniência de você poder usar sábado, domingo, à noite, Além qualquer hora disso. do dia, eu acho que isso realmente disso. é um diferencial incrível. Você esperar um fim de semana inteiro para receber um DOC, né, um TED, então tem limite de horário, 5 da tarde, então realmente é um diferencial incrível. E é uma regulamentação muito de vanguarda, muito moderna, né? E uma outra coisa que o Pix vem endereçar, nisso que você mencionou de facilidade, apesar de existirem mais cartões de débito do que de crédito no Brasil, poucas compras online são feitas com débito no Brasil. Né? Nossa, esse dado é impressionante. Sim. Tem mais cartões de débito do que crédito, não crédito, sabia. mas no e-commerce não se usa tanto o cartão de débito por causa da exigência de autenticação, essas coisas. Mas o Pix é uma ótima solução para quem quer pagar com débito, porque é um débito imediato na sua conta, né? Já comprei online com Pix e achei uma experiência incrível, muito rápido. E o brasileiro tem uma outra peculiaridade que eu queria que você me explicasse, que ferramentas vocês precisaram criar, inovadoras, porque o brasileiro tem o hábito de usar muito o WhatsApp. A gente talvez seja um dos países do mundo que mais utilizam o WhatsApp, né? Enquanto que os Estados Unidos, por exemplo, o WhatsApp, a penetração é muito baixa, lá se usa SMS, né? E outras ferramentas como, enfim, Facebook Messenger e tudo mais. Então, conta como vocês precisaram adaptar a estrutura de vocês para lidar com uma ferramenta que tem uma particularidade muito local. Perfeito. E basta ver, acho que em casa, assim, né? Quando minha mãe fala, nossa, eu descobri uma loja muito boa, descobri um restaurante muito bom, eu descobri... E eles têm o WhatsApp, né? E aí isso já vem com... E eles têm o WhatsApp, ou seja, eu posso ser próximo deles, né? E o que a gente tem visto os varejistas fazerem, que faz muito sentido, porque, voltando, até conectando um pouco com o ponto da segurança e da fraude que você mencionou, André, antes muito se fazia o seguinte, olha... Passa aí os seus dados de cartão, né? Digita os seus dados de cartão aqui no WhatsApp e eu faço a compra. Claro, na maioria das vezes o lojista estava bem intencionado, mas isso é extremamente não seguro. Né? Tira foto do cartão e manda a foto do cartão. Então, a solução que endereça muito bem isso é um pagamento por link seguro. Né? A gente chama de Pay by Link, mas nada mais é do que via WhatsApp, você envia o link para o seu consumidor e assim que ele clica naquele link, vira um checkout seguro, que faz o encriptamento dos dados de cartão. Então, você consegue ter a velocidade, a conveniência e sem expor dados de cartão. Né? Então, isso tem sido muito usado para isso. E vocês usam isso no mundo inteiro ou é uma solução que vocês desenvolveram aqui? No mundo inteiro. E aí, Entendi. em outros países, muitas vezes vai por SMS, por outros canais. Né? Mas para o WhatsApp também funciona muito bem esse envio desse... Você pode enviar esse link. Como vocês fazem para... conseguir trazer esse varejista que tem ainda um baixo nível de digitalização das suas... Ele não tem sistema, ele não é um... Quando você fala de um gigante do e-commerce, por exemplo, você acopla ali algumas ferramentas e consegue usar. Mas como você faz com outros lojistas que não têm, talvez, essa robustez toda tecnológica? Olha, acho que aí quando a gente tem esse tipo de conversa, André, antes de falar de tecnologia, a gente acaba falando de pessoas. Né? Então, acho que esse é o mais importante. Ninguém necessita iniciar, né, como a Amazon. Né? Putz, então, eu não vendia online e agora eu quero ser a Amazon. Né? Tem um caminho. Essas aí, empresas né? estão há muito tempo, né, nessa jornada. Então, o que a gente sempre costuma dizer é o que tem mais impacto. Né? Então, seja um atendimento por WhatsApp, seja permitir que alguém compre na sua loja e retire em loja, compre no seu site ou no seu app e devolva em loja. Né? A gente sempre tenta fazer esse caminho e desde que o time, né, as pessoas que estejam envolvidas do lado do varejista também tenham isso como, vamos dizer, até incorporado na cultura. Né? Então, tem que ser passo a passo. Né? Acho que, se a gente for falar de algumas ferramentas... vendas por redes sociais, né, tem sido algo... Se a gente vê o que está acontecendo na China, uma revolução, venda através de vídeos, né, então, às vezes, você pode... Live streaming, né? Simplesmente, de repente, apostar nisso, porque hoje, praticamente todas as marcas têm uma conta no Instagram, têm uma conta no Facebook, de repente, você pode começar por ali, né, mas sempre
o passo a passo também é importante, porque a gente não pode esquecer que você vai começar a falar com novos clientes ou com clientes atuais de outra forma, né? Então, a sua operação dentro de casa tem que estar preparada também, porque são novas reclamações, são novos desafios. Sim, talvez algumas casinhas atrás do jogo, né? Tem algumas informações que para outros clientes já são absolutamente básicas e que para eles ainda são muito, né, muito complexas. Quais métodos de pagamento são relevantes para você começar, né? Porque quando a gente fala de milhões e milhões de consumidores começando a comprar online, como que eles querem pagar, né? Será que se eu oferecer só Visa e Mastercard funciona? Ou eu preciso oferecer o Pix? Né? Ou eu preciso oferecer... Então, olhar para isso também, de novo, a gente volta para o perfil dos consumidores e de pessoas, né? Que é para conveniência, que é para o controle. Deixa eu pagar da forma como eu quiser, né? Então, porque senão o cliente não volta, né? E vocês sentiram que essa entrada essa massa de novos consumidores que entrou com a pandemia, você conseguiu, tem alguns recortes geracionais importantes? Vocês veem que entrou uma nova geração? Porque a sensação que a gente tem é que, por exemplo, as pessoas acima de uma certa idade não tinham essa familiaridade toda com compras online, mas foram forçados a fazer compra de supermercado online, muitas vezes, né, de farmácia, além de ter que pedir um delivery, né, com esses aplicativos. Então, como que vocês conseguem medir pelos relatórios que vocês têm? Conta um pouquinho. A gente não chega no nível de detalhe, né, de qual é o perfil de renda, essas coisas, André, mas quando a gente olha para essa... A gente consegue ter um bom termômetro pelas bandeiras e pelos métodos de pagamento, né? Então, por exemplo, a gente consegue mensurar o impacto do auxílio emergencial, que veio através de um cartão de débito virtual, e a gente consegue ter uma ideia de quem é o público. Então, a gente cruza quem é o público que recebeu o auxílio emergencial e qual é o incremento desse tipo de pagamento, e aí você consegue ter uma ideia de quem é esse público, né? Como você mencionou também, pessoas acima de 60 anos que não utilizavam antes, isso também é visível, né? Isso fica claro. Mas o principal, assim, eu diria que o principal, porque muitos, como a gente falou no começo, todo mundo entrou nessa, né? Então, assim, o que acontece é que muitas marcas viram clientes que eram só estavam acostumadas a comprar no mundo físico, mudaram para o online. Então, isso é quase que um novo cliente para você, né? Porque às vezes é um cliente que nunca comprou no seu online, nunca comprou no seu e-commerce ou no seu app, e às vezes esse cliente também nunca comprou, né? Então, teve muito isso. E teve também os clientes que nunca compraram pela primeira vez, como a gente falou, que aí trazem uma série de desafios para a operação desses varejistas, né? Desde lidar com tantas senhas e com informação e com autenticação e ficar... E aí você entra toda a questão da bancarização, né, que os brasileiros... A gente viu aí uma entrada de novas bandeiras também, novos bancos, todas as fintechs que estão nascendo agora e dando acesso a uma população que até então não tinha essa possibilidade, né? E assim, se a gente volta, você tocou num ponto, né, quando a gente volta para a questão da fraude também, você tem o lado negativo da fraude, né? Você tem o fraudador que realmente roubou os dados de cartão, ou está fraudando o endereço, alguma coisa. Mas você tem o outro lado também, que é um grande desafio do online, que é não barrar o bom comprador. Exatamente, né? Isso é um super desafio. Que é um grande desafio. Então, você imagina que o seu app começou a crescer muito por causa da pandemia, por exemplo. E aí você começa a ter uma chuva de shoppers ali e você não conhece esses shoppers. Então, qual decisão que você toma? Você, vamos dizer, baixa a guarda e fala, bom... E assume o risco. Deixa eu vender e vou ver o que acontece, né? Tem empresas que têm essa estratégia, né? Depende do apetite de risco. Ou não, me deixa ser bastante conservador. E depois, só que aí você corre o risco, um monte de gente. Você corre o risco de lidar com muita reclamação, né? E se você somar essas reclamações a um cliente que é novo, será que você vai conseguir fazer a retenção desse cliente? Aí cai na estatística da tua pesquisa, né? Esse consumidor que teve uma má experiência não volta mais, ele vai para outro varejista onde provavelmente a barreira de entrada era mais baixa e ele vai poder comprar sem problemas, né? E você pode ter um impacto no outro sentido também. Você pode ter um excelente cliente seu que estava acostumado a comprar na sua loja, e se você não tem
os seus canais integrados, que a gente pode falar um pouco aqui, a gente também vai cobrir na próxima sessão, você pode barrar um dos seus melhores clientes do mundo físico no e-commerce, porque simplesmente você não identifica ele, né? E você está vendo uma enxurrada de clientes vindo, você está com uma postura mais conservadora, você corre o risco de barrar um cliente que é muito identificado com a sua marca, né? Ou seja, dados realmente têm um peso gigantesco nesse novo cenário, né? Vocês ajudam os clientes, os varejistas, a entenderem, a destrincharem essas informações e conseguirem clusterizar, talvez, melhor esses públicos todos? Totalmente. Você tocou numa palavra que é fundamental. Assim, acho que o uso de dados, né? Então, a gente consegue ajudar os varejistas através de machine learning, dessas coisas, mas também como fazer essa separação, né? Então, por exemplo, se você já tinha muitos clientes fiéis no seu e-commerce, clientes que não te dão problema, né? Clientes que sempre já se relacionam com a sua marca há 2, 3, 4 anos, nunca tiveram problema de fraude, você não deve tratar esses clientes da mesma forma que você trata os novos clientes, né? Então, tecnicamente, você pode fazer uma separação desse fluxo, né? Então, os clientes que estão comigo há mais de 2 anos, eu vou processar esse pagamento de uma forma. Para os clientes novos, eu vou processar de outra forma. Você customiza todo esse relacionamento. Né? Caramba. Você pode colocar regras como, para um cliente novo, vamos supor que a sua marca tem um ticket médio de R$200, né? É normal um cliente novo entrar comprando 2.000? Talvez não. Talvez seja, né? E você não, mais provavelmente você não quer perder uma venda de 2.000 também. Então, a vida e eu sei que tem bastante cliente nosso aqui assistindo, a vida do gerente de pagamentos, do gestor de antifraude, né? Não é fácil, porque muitos desses dilemas, são né? muitos dilemas, são muitos dilemas, né? E sem clichê, mas assim, toda escolha traz consequências, alguma coisa, com certeza. Eu queria falar um pouco de um conceito que eu acho que é muito particular de vocês, que eu fiquei muito encantada quando eu li, porque a gente vem falando aí há muitos anos do omnichannel, né, da omnicanalidade, como se fala em português. E acho que esse foi um conceito que norteou a indústria de varejo nos últimos 2, 3, 4 anos, né, como sendo realmente o grande objetivo de todos os varejistas, né, buscar alcançar a omnicanalidade, né? E, de novo, veio a pandemia, fez uma transformação digital imensa na vida de todos nós, né? Lojistas, varejistas e consumidores. E vocês trazem um conceito que eu acho que é um passo além da omnicanalidade, que é o Unified Commerce, né? O comércio unificado. E eu entendi que ele é realmente uma versão muito mais avançada e muito mais integrada de todos esses sistemas. Conta um pouquinho para a gente dele. Legal. Eu posso dividir esse assunto até por 2 perspectivas, né? Acho que tem a perspectiva a mais soberana, eu diria, que é do consumidor, né? Então, essa tecnologia que a gente criou, essa solução que a gente criou, quem iniciou esse processo todo foi o consumidor. Né? Dentro desse conceito de customer centricity, né? A centralidade Totalmente. No consumidor, que é se colocar o tempo todo o consumidor no centro de todas as decisões que você toma, né, como negócio. Exatamente. E a primeira parte que eu vou cobrir mas a segunda também é o ponto de vista interno do cliente, de operações. Né? Porque hoje, se você não tem os seus canais 100% integrados, rodando numa operação de Unified Commerce, você pode até trazer uma experiência boa para o cliente. Por exemplo, você deixa o cliente comprar no seu site e devolver na loja. Opa, o cliente ficou feliz. Como é que você dá entrada nesse produto na loja? É outra história. Você né? fica com vale, você pode levar para casa, você recebe um estorno. Como é que isso aí entra como mercadoria? Você não tem aquela mercadoria naquela loja? É isso. Então, assim, como é que você rastreia essa transação para fazer um estorno? Então, eu sempre costumo dizer, quando a gente está falando desse assunto, é que o Unified Commerce ele faz sentido e ele tem que ser bom para os dois. Tem que ser bom para o cliente e tem que ser bom para a empresa. Né? Então, quais as vantagens, por exemplo, que o cliente consegue oferecer para o seu consumidor? Imagina que você é uma compradora assídua de uma loja, vamos supor, da Praça de Campinas, você está sempre naquela loja, né? E esse cliente tem os canais 100% integrados, né? Tem a operação rodando com o Unified Commerce. Mas você nunca comprou online, né? Mas você compra na loja, você tem o seu CPF lá, o seu e-mail, né? Você usa o mesmo cartão de crédito sempre, né? Aí, eventualmente, essa loja fechou. E aí você vai para esse site
e fala, putz, agora aquela loja que eu gosto tanto, agora eu vou comprar online. Eu nunca comprei, mas eu vou comprar. E aí imagina que legal se você, ao colocar seu e-mail, ele fala, André, você quer pagar, inclusive com o seu cartão final 1, 2, 3, 4? Você fala, nossa, né? Então, inclusive, a gente sabe que os produtos que você costuma comprar estão com promoção, né? Então, você consegue rastrear o shopper e oferecer muita conveniência atrelada a isso, né? Então, não importa onde ele esteja, ou o contrário, imagina um cliente só do seu aplicativo ou só do seu site, que um dia apareça na sua loja, né? E aí você sabe, olha, André, que bom, eu sei que você sempre compra esse mesmo modelo de roupa, inclusive está em promoção, né? Você conhece o histórico daquele cliente. Então, em termos de oportunidade de venda adicional, em termos de experiência do cliente, é muito bacana, né? Eu me lembro muito como consumidora, né, daquela situação que você compra numa loja e aí você, por alguma razão, precisa trocar em outra, né? E já aconteceu, deve ter acontecido com muita gente aqui que está nos ouvindo hoje, você chegar numa outra loja e dizer, não, mas isso aqui é franquia, a gente não aceita esse produto de volta. Né? Ou você comprar no site, levar na loja, não, mas é outro CNPJ. Né? E para o consumidor não interessa como você está organizado da porta para dentro. A gente sempre fala isso, não interessa, o consumidor ele quer o serviço. Para ele, a marca que está na fachada é uma marca única. Por isso vem o Unified Commerce, que eu achei tão interessante, porque para a gente que está comprando, a forma como os sistemas se integram ou não se integram não interessa. Né? E é o segundo ponto, né? Você colocou muito bem. Aí, aonde é que fica bom dentro de casa? Né? É quando você consegue rastrear uma transação, independente de onde ela foi feita. Né? Quando você consegue rastrear todo... Imagina você é um varejista, você tem 10 mil terminais. Né? Você consegue rastrear todos em um painel único, online, dinâmico. Né? Você consegue pegar uma transação que foi feita numa loja, numa praça que não é tão próxima, fazer o estorno imediato no seu back-office. Né? Então, você consegue ter... Você tem tanto ganho de produtividade que você tem mais tempo de focar no seu cliente. Sim. Né? Eu me lembro de outra história interessantíssima que eu ouvi quando eu estive na China, sobre essa questão do New Retail, que o Jack Ma falava na época, o Jack Ma, o fundador da Alibaba. Hoje tem outros gigantes lá, como Meituan, como Pinduoduo e tudo mais, mas na época era o Alibaba falando sobre como a gente deveria, como os varejistas poderiam explorar também seus pontos de venda, né? Em que ele dizia que eles têm que ser muito mais que apenas uma loja, e sim funcionar também como um centro de distribuição para poder servir o e-commerce de uma forma integrada. Esse é um ponto que eu acho super interessante, porque é uma dos grandes pontos de interrogação que a gente tem aqui, né, nesse momento, um ano depois da pandemia ter tido início. Né? O que vai acontecer com as lojas físicas? Todo mundo que tem um ponto, todo mundo que opera a loja física está se perguntando, né, o que eu vou fazer com esse espaço? Como vocês veem o papel da loja física nesse futuro? Esse presente, né? Porque a gente não é nenhum futuro. Não, é uma excelente pergunta. Né? E voltando um pouco para a pesquisa agora de 2020, tem dois dados que chamam a atenção e acho que ajudam a dar mais importância ainda para o papel das lojas físicas. Né? Então, o primeiro dado que a gente vê, voltando naquilo que eu disse, que os brasileiros se destacam em muitas coisas dos demais shoppers do mundo, mais de 70% dos brasileiros dizem que esperam que as lojas tenham muito mais tecnologia. Né? Depois, então, eles exigem e esperam mais tecnologia. A barra subiu, né? A barra subiu. E quase metade dos shoppers brasileiros dizem que talvez não faça tanto sentido voltar a comprar numa loja. Né? Ou seja, não vejo muito motivo, talvez, para voltar numa loja, desde que minha experiência online continue muito boa. Então, se você é um varejista com parque de lojas, putz, então, né, o que eu preciso fazer? Né? Como é que fica a relação estoque? Como é que passa a ser a relação da loja com o estoque? Será que eu preciso ter o estoque ou será que eu preciso ter uma experiência muito fluida em que, se não tiver lá o estoque, eu entrego na casa do cliente no dia seguinte? Né? Como é que eu faço para atrair o fluxo para a loja? Então... Sim, outro dia eu comprei numa loja online, no domingo à noite, eu recebi na segunda-feira antes do meio-dia na minha casa. Quer dizer, isso não saiu de um centro de distribuição distante. Provavelmente, ele acionou o estoque da loja mais próxima da minha casa e provavelmente um log alguém levou. Esse é um excelente exemplo. Levou praticamente 16 horas para a minha compra ser concluída. Esse é um ótimo exemplo de como... porque, assim, também,
fechar as lojas, se você consegue prover experiência através da sua loja e também ajudar a sua operação, ela passa a fazer total sentido, né? Ela passa a assumir um novo papel, mas ela também faz muito mais sentido, né? Então, como você falou, precisa ter um super sistema para poder fazer isso funcionar. É isso, né? como é que fica dentro de casa, né? Mas realmente... Cozinha, como é que fica a cozinha? Tudo tem que conversar, senão você não consegue organizar isso. Né? Não adianta depois levantar o tapete e estar uma bagunça embaixo. Né? Sim, então... sim. Bom, eu acho que a gente avançou bastante nessa conversa aqui. Tem mais algum ponto da pesquisa que a gente não mencionou até agora? A gente falou tão pouquinho, falamos tantas coisas aqui, a gente não sei se a gente cobriu todo o relatório de 2020, que é um super recurso, uma super ferramenta para todo mundo que quiser usar aí. Sim. Eu acho que um ponto, né, a grande palavra que saiu, André, depois, a pesquisa ela tem mais de 30 páginas, depois a gente tenta, e é um trabalho ingrato, assim, resumir com qual é a palavra que define, né? E a palavra foi flexibilidade, né? E, inclusive, acho que até se a gente extrapolar o ambiente da nossa discussão aqui, acho que o momento que a gente está vivendo no mundo, flexibilidade, acho que vai bem, né? Vai bem em muitas outras coisas também, né? Mas o grande tema que saiu é flexibilidade, né? Então, o que os varejistas precisam realmente fazer vai doer na operação, né? Não vai ser fácil, você vai ter que ter uma mudança na operação, mas aquilo que a gente falou da pesquisa de 2018, que é o consumidor ele quer controle, ele quer ter o controle da experiência, né? Ele quer comprar com o método de pagamento que ele quiser, né? Ele quer comprar na hora que ele quiser. Ele não quer ter uma experiência ruim só porque ele está comprando à noite e o site está instável, né? Não tem mais espaço para isso, né? Não tem mais espaço para erros desse tipo, né? 90% dos consumidores brasileiros dizem que não voltam se a experiência for ruim. 90%, né? A gente não está falando de 10, 15%. Então, o que a gente vê como essa tradução dessa flexibilidade é isso, né? Então, ter vários canais para interagir com esse cliente, né? Ter os métodos de pagamento mais relevantes, né? Ter uma operação, uma gestão de estoque que traga essa flexibilidade para você, né? Então, seja vender na loja, como a gente falou, vender um produto que não está na loja, mas também usar a loja para o cliente retirar, né? Quem é um case bacana no Brasil para a gente explorar aqui? Porque eu, por exemplo, me lembro muito da Amaro, que acho que foi super precursora, acho que 3 anos atrás, mais ou menos, eles começaram com as guide shops, que era um conceito ainda muito novo. As pessoas no início, né, não entendiam muito bem por que você tinha que ir numa loja se você não podia sair da loja com o produto. E eu acho que é um case que hoje em dia você olha e vê que foi uma estratégia super acertada deles, né? Eles não imaginavam que ia vir uma pandemia pela frente e que ia jogar todo mundo para o mundo online, né? Mas... E a gente vai mostrar bastante disso ao longo da tarde, mas a gente também tem outros. A Amaro, sem dúvida, é um cliente muito bacana que a gente tem, muito próximo, e eles foram disruptores nesse sentido, né? Esse conceito do... Eles só vendem o item da loja se for o último, né? Senão você realmente só usa para... Isso é muito e você recebe no mesmo dia, né? Ou seja, a urgência, né? Porque eu acho que uma grande dor, talvez, do consumidor que compra online é o tempo da espera, né? Eu comparo muito com a maneira como a gente vai ficando, a barra vai subindo, né? Quando a gente antigamente chamava táxi, você tinha que agendar um táxi com 2 dias de antecedência, né? De repente veio a Uber e o táxi levava às vezes 15 minutos e você já achava aquilo maravilhoso. De repente, quando você pede um Uber e leva 3 minutos, você fala, não, está demorando muito, né? E acho que a compra online foi isso. A gente estava acostumado antes a esperar, às vezes, 1 semana, 2 semanas para receber, e agora a gente quer no mesmo dia ou no dia seguinte, né? Não, totalmente. E a gente tem mais clientes que a gente tem visto, e acho que são clientes legais para que a gente monitore para onde eles estão indo e provendo uma experiência parecida. Então, tem o caso da Madeira, né, que vende materiais de construção, um grande e-commerce. A gente tem a Lindt, que vai estar aqui, o Daniel vai estar aqui também, né, que estão fazendo a integração de loja e canal, de loja e app, né? Então, eles estão fazendo estão indo com o pé embaixo nessa questão de Unified Commerce que a gente falou, né? Então, eles estão fazendo toda essa integração de canais. Mundialmente, a gente tem Nike, a gente tem outros clientes que estão nessa vanguarda, né? Mas como eu falei, é um caminho sem volta, né? Essa integração de canais ela vai acontecer. O cliente fica mimado, a verdade é essa. A gente quer agora cada vez mais rapidez, né? A gente, quando olha para frente, começa a ver que nos Estados Unidos
alguns estados já começam a regulamentar o uso de drone para delivery. Então, daqui a pouco, a gente também vai estar achando que levar meia hora para receber uma compra no supermercado também está muito demorado. A gente quer que o drone chegue pela varanda e a gente consuma aquilo muito mais rápido, né? Não, eu acho que para a gente, antes da gente ir para algumas perguntas do pessoal que está assistindo, acho que para trazer um alento também, a gente falou aqui muito de mudança de operação e desafios e método de pagamento. A gente não quer dar uma lista enorme para que os varejistas saiam fazendo, mas acho que o lado bom de tudo isso, que a pesquisa também mostrou, é que o consumidor brasileiro ele é extremamente fiel, né? Se ele tem uma boa experiência, se ele tem a experiência certa. Então, se tem vamos dizer, um pote de ouro ali no final, é essa, né? Vale a pena, porque o consumidor ele vai reconhecer as marcas que fizerem isso. E não é uma coisa só para... Acho que é bom esse seu ponto da gente também não assustar os varejistas, né? Acho que mesmo os pequenos varejistas têm muito espaço nesse novo mundo, com essa questão da compra do local, do pequeno, o varejista de bairro, que muitas vezes você não pode ir até lá, mas você quer prestigiar de alguma forma. Então, não é esse sistema, essa integração não é só para os grandes nomes do mercado, né? Isso serve para todo mundo. E, complementando isso, a facilidade de se vender por Instagram, né, e redes sociais. Super. Então, isso empodera muito o produtor pequeno, local, né? Então, realmente, as grandes marcas saem na frente pela capacidade que elas têm, mas os produtores, os vendedores menores também têm chance de brigar muito bem. Bacana. Temos perguntas? É isso? Boa, pessoal, temos aqui algumas perguntas, sim, e vou começar pela pergunta do Roberto. O Roberto está perguntando o seguinte: como vocês enxergam o Customer Experience dentro dessa unificação de canais? Perfeito, acho que você tocou nesse ponto, né, André? E, por favor, complemente também. É central, né? Acho que se você fizer um desenho, um fluxo ali, ele é central, né? Então, a experiência ela não tem que ser boa. Às vezes a gente fala, a experiência em loja tem que ser legal, e às vezes a gente pensa numa loja igual a Disney, né? Não é isso que a gente está falando, né? Não é que tem que ser uma loja mirabolante, né? Mas a experiência o cliente tem que sentir. Voltando para aquele ponto do controle, se ele quer comprar rápido, retirar rápido e não ter nenhum tipo de fricção, né? Que acho que isso a uberização trouxe, né? Às vezes você quer fazer uma compra sem falar com ninguém, sem olhar para ninguém, sem escutar ninguém, né? Você simplesmente quer resolver um problema. Você, né? com o seu telefone e um botão, né? Então, esse é um exemplo de experiência que às vezes a gente não pensa, né? Fala, mas eu não estou provendo experiência nenhuma, não estou enfeitando nada, eu não estou criando nenhuma coisa inovadora, mas para muitos clientes essa é uma experiência excelente, né? É isso que eu quero e pronto, né? Eu quero fazer isso. E, às vezes, só complementando aqui, que eu acho que você colocou super bem, teve essa questão do atendimento, né, do pós-venda, às vezes, ou de uma dúvida durante a venda, que eu acho que a gente via as pessoas tendo uma resistência grande ao atendimento por bot, por exemplo, né, por robô. Eu também acho que isso é uma coisa cultural, as pessoas vão se acostumando, e outro dia a gente teve um debate, numa outra conversa que eu tive, sobre se é melhor você ter um bot que é extremamente eficiente e resolve o seu problema, ao invés de ter uma pessoa, um atendimento humano, que não tem muita alçada, né? E você não vai conseguir ser atendido ali. Então, eu acho que à medida que a gente vai evoluindo, o mercado também a barra vai subindo para todo mundo e as coisas vão ficando mais fáceis, e eu acho que a gente também o consumidor também vai se transformando e se acostumando com essas novas ferramentas, né? Totalmente. E um último comentário nesse aspecto, acho que muitos de nós aqui já teve essa experiência no passado, de você chegar numa loja e falar, não, eu só vim trocar, né? E, putz, o vendedor não fica tão feliz, putz, só veio fazer a troca, né? Mas ele compra muito mais, né? E com essa experiência do Unified Commerce, você consegue fazer a sua loja, se você tem a jornada completa desse shopper, você pode fazer uma venda muito maior ali com isso, né? Então, isso também é experiência. Acho que entraria na linha da pergunta do Roberto. Bom, a próxima pergunta aqui é do Rogério, e ele quer saber o seguinte: como conciliar o uso de dados dos clientes estando alinhado às questões de LGPD? Perfeito, perfeito. E aí acho que é um assunto que a gente tem falado muito com os nossos clientes, a gente promove bastante fórum para falar disso, e volta um pouco daquilo que a gente falou na questão do controle e de pessoas, né? Você pode fazer
um excelente uso para o seu negócio, desde que de forma extremamente transparente e dando a opção para o seu cliente escolher como que ele quer, né? Se ele não quer que os dados dele sejam utilizados, mas no final das contas, a lei veio para oficializar esse poder que o consumidor tem, né? Então, se eu pudesse, sem entrar aqui no Techniquez, se eu pudesse dar algumas dicas aqui, realmente ter uma comunicação. As empresas que a gente tem visto que já estão sendo, que já estão adotando, que já estão realmente conseguindo fazer um bom uso, tem feito uma comunicação muito transparente, né? Uma coisa que o consumidor realmente se sinta extremamente respeitado, né? Acho uma ótima pergunta do Rogério, porque a gente tem visto muito isso como tendência mesmo global, a questão da ética na tecnologia. Isso é uma discussão em todos esses festivais de inovação, todos esses grandes fóruns mundiais, como usar, como desenvolver a tecnologia, a inteligência artificial, tudo isso com muita ética e respeito às pessoas, né? Então, acho que, complementando o que você falou, existe um limite ali entre, né, o que é usar bem os dados dos seus usuários para o bem, né, usando para tornar a compra mais focada, né, você entregar produtos que ele realmente está acostumado a comprar, coisas que combinam com o estilo dele, muito mais do que simplesmente usar as informações para, enfim, tentar vender mais coisas e tentar empurrar e tentar mandar muito e-mail. Acho que essa sutileza a gente está desenvolvendo agora, e eu acho que, do ponto de vista do consumidor, se esses dados são usados para informar o vendedor, né, o site, do que ele realmente precisa comprar, só tem vantagens, né? Quando eu falei de contexto naquela pesquisa, o que está por trás é personalização, né? Então, eu não me incomodo tanto que usem meus dados, mas desde que eu veja... Sim, desde a Amazon, que tinha... quem gosta disso também gosta disso, você levou isso, por que você não leva aquilo? Isso é útil para a gente não vê isso como uma invasão, né? Isso é útil. Bom, acho que isso é papo e rende bastante, né, André? Passou voando. Obrigado pela participação. Obrigada a você pelo convite. No evento. Só deixar um último recado aqui, antes da gente passar de volta para a Soraya. O QR Code, vocês podem fazer o download dessa pesquisa que a gente falou de 2020. Caso queiram também a de 2018, entrem em contato com a gente, que a gente pode disponibilizar para vocês. Obrigado, André. Obrigada, Gil. Obrigada, gente. Obrigada, Andréa, obrigada, Gil. Realmente muito, muito interessante, muita informação. Dá para ver assim que tem milhares de opções para poder fazer uma boa experiência para o cliente, né? Que no fim só quer facilidade e uma boa experiência de compra. Bom, então agora a gente vai fazer um pequeno intervalo de 5 minutinhos, curtindo um pouco de música brasileira para poder absorver toda essa informação, e a gente vai deixar aqui na tela um código para uma pesquisa para a gente saber o que você está achando do nosso evento até agora. Como que foi esse primeiro bloco para você? Conseguiu aprender bastante coisa? Conta para a gente. E o melhor de tudo os 15 primeiros que responderem a nossa pesquisa vão ganhar um voucher de R$50 da Dafit. Não dá para perder, né, gente? Vamos correr para lá para responder. Daqui 5 minutinhos a gente volta e agora a gente vai curtir um pouco de música com a nossa DJ Carolina Emek. Carol, é com você.